Olá a todos, estou mais um dia para falar sobre inventários, utilizando para a gente aprender um pouco mais dos termos mais utilizados no inventário, e esses termos são bastante técnicos, então cabe uma melhor compreensão deles para a gente entender um pouco mais sobre o processo de inventário, o que seria um inventário, seus procedimentos e as principais expressões mais usuais. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma continuação do vídeo passado, que é os termos jurídicos mais usados dentro do inventário. Então, são termos bastante técnicos, não são usados no nosso dia a dia. Então, nós, quando estamos estudando direito, lá no meio acadêmico, a gente confunde, são termos bastante técnicos que acaba até causando desinteresse por esse assunto, que é tão importante no nosso direito sucessório. Eu vou começar com a palavra monte-mó, Então, lá no Código Civil, no Código de Processo Civil também, os artigos que estão relacionados com o inventário, ele vai fazer a menção. Quando ele faz a menção de monte-mó e monte partilhável, é diferente esses termos ou são termos sinônimos? O monte-mó. O que é o monte-mó? O monte-mó é tudo que existe em nome da pessoa falecida vai ser considerado um monte-mó. Ou seja, os direitos, as obrigações, os bens, as dívidas, aquela universalidade de bens deixada pela pessoa falecida é considerada monte-mó, certo? O que é o monte partilhável? O monte partilhável ele é um pouco diferente. Você abate as dívidas, as obrigações, os encargos. O que sobrar é o que vai ser repassado para os herdeiros. É para ser assim. Então, o que sobrar, na verdade, vai ser partilhável. Então, esse é o monte partilhável. Então, conclui-se que o monte partilhável é tudo. O monte partilhável é o que sobra do monte-mó. O monte-mó é tudo. Tudo que você tem em nome do falecido. Tanto as dívidas, obrigações, encargos, os bens, saldo bancário, tudo, monte-mó. O que vai sobrar? Eu tenho um encargo, eu tenho dívidas, eu tenho obrigações a cumprir. Tirei isso. O que sobrou, vai entrar na partilha para os herdeiros. Aí sim, eu tenho um monte partilhável. Isso é importantíssimo entender e aprender na nossa prática como advogados. Por quê? Porque só vai entrar na partilha o monte partilhável. Ou seja, olha como isso é extremamente importante na prática. Porque o ITCMD, ele vai recair, que é o imposto lá, que eu expliquei no último vídeo. O ITCMD é o imposto que a gente paga para fazer essa transferência, certo? É o imposto estadual que a gente paga. ITCMD é o imposto de transmissão, causa mortes e doações. Então, ele vai ser devido quando há inventários, que é a causa morte, ou doações. Quando a gente também faz uma doação, também vai recair esse mesmo imposto, o ITCMD. Que a alíquota varia de estado para estado, isso eu expliquei no último vídeo que eu gravei. Certo. O ITCMD, ele vai recair sobre o monte-mó ou monte partilhável. Gente, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque às vezes, quando o advogado vai preencher a guia do recolhimento do imposto, ele bota tudo. E não é tudo, é só um monte partilhável. Por quê? Porque o direito das sucessões, o universo do direito das sucessões é isso. Alguém vai suceder a pessoa falecida, nos bens da pessoa falecida. O que vai suceder? Vai suceder a partilha. Você vai resolver aquela universalidade de bens, mas você vai
vai incidir o ITCMD só naquilo que vai ser transferido para o herdeiro. Se é só isso que vai ser transferido para o herdeiro, o ITCMD só vai recair no monte partilhável. Ou seja, vou dar um exemplo na prática muito importante. Ameação. O primeiro vídeo que eu gravei desse canal, que esse canal não tem nenhuma semana, o primeiro vídeo que eu falei desse canal, que era sobre inventários, eu expliquei um pouco, o segundo, na verdade, eu expliquei um pouco a diferença de herança para ameação. Porque isso é importantíssimo na prática do universo dos inventários, do processo de inventários. Por quê? A ameação que pode acontecer no processo de inventário, ela não faz parte do direito sucessório. Por quê? Porque a ameação, ela vem no casamento ou na união estável. Você não está herdando da pessoa que faleceu, porque você já possuía, juntamente com a pessoa falecida, a posse daqueles bens, o direito sobre aqueles bens. Por quê? Pelo casamento. Então, a ameação decorre do casamento. A herança decorre do falecimento. Então, há uma distinção enorme na prática. Porque o ITCMD, por exemplo, se aquele bem X era do cônjuge e ele faleceu, 50% através de meação é do cônjuge sobrevivente. Ou seja, em termos de inventário, em termos de incidência do ITCMD, o ITCMD só vai recair sobre os 50% desse bem. Por quê? Porque os 50% já era de propriedade do cônjuge sobrevivente na época do falecimento. Ele não herdou, ele já tinha. Então, ele não sucedeu, ele não vai ganhar aquilo ali, ganhar entre aspas, não vai herdar aquilo ali por causa do falecimento, porque ele já tinha previamente aquilo, juntamente com o cônjuge que faleceu ou o seu companheiro que faleceu. Então, não cabe incidência de TCMD. E muitos cometem esse erro. Coloca o bem integralmente lá e vai incidir. A Fazenda Pública Estadual, ela vai emitir o imposto em cima de tudo que você colocar lá. Então, o ITCMD vai ser calculado do que você colocar lá. Se você colocou aquele bem que cabia ao cônjuge também, a parte dele, a meação dele, vai recair o ITCMD e vai ser cobrado a mais do seu cliente, que não caberia, é isento. Por quê? Porque lá no vídeo de meação e herança eu explico. Eu deixo mais claro, né? Que o imposto cabe no direito sucessório. O inventário é direito sucessório. É direito das sucessões. A pessoa só adquire o bem depois da morte daquela pessoa. E a parte da meação não é devido à parte daquela pessoa. Não é pela morte da pessoa. Já é lá na constituição do casamento. Tanto é que quem vai reger essa meação aí vai ser o quê? O regime de bens constituído no casamento ou na união estável, certo? Então, assim, não diz respeito, a meação não diz respeito ao falecimento da pessoa, ela já existia. Então, assim, o ITCMD, de novo, recai sobre o quê? O monte mó ou monte partilhável? O monte partilhável. E a ameação é só no monte mó. Por quê? Porque é tudo. Tudo ali está. Quando você tira tudo, inclusive a meação, os encargos, as dívidas, as contas, as obrigações da pessoa falecida, vai sobrar o quê? O monte partilhável. Que aí sim, o que sobrou é o monte partilhável que vai o quê? Ser dividido para os herdeiros. Cada um vai ter a sua cota, de acordo com a quantidade de herdeiros, cotas iguais,
certo? Então, o ITCMD vai recair sobre o monte partilhável e o monte partilhável são coisas diferentes. E tem algumas pessoas que ainda confundem e pensam que são coisas sinônimas, mas não são. E lembrando também, pessoa falecida, decujus, autor da herança, é o que? São, sim, sinônimos, certo? O que mais que eu anotei aqui? Então, basicamente isso que eu queria trazer hoje, né? Essa diferença, assim, dos termos, eu achei que ficou faltando no vídeo passado, esses termos ficarem diferentes, certo? De que vai recair sobre o que? O ITCMD, ele recai porque justamente a ameação, ela não decorre do falecimento da pessoa, ela decorre lá da aquisição do casamento ou da união estável. Então, não recai ITCMD, certo? Então, é muito diferente na prática o que recai e o que não. O direito das sucessões é o quê? A pessoa vai suceder porque uma pessoa faleceu. Então, os herdeiros vêm e sucedem aquela pessoa nas obrigações, na dívida, até o montante da dívida, né? Ela só vai responder até o montante da dívida. E ele vai literalmente substituir aquela pessoa falecida, aí vem os herdeiros na totalidade daqueles bens, que a gente também não pode individualizar bem antes da partilha, justamente também por conta disso. Por quê? Porque você tem os encargos, tem as obrigações a serem cumpridas com aquele patrimônio, que o patrimônio que também pode ser considerado como espólio, que é aquela universalidade de tudo que o decujus, que é decujus, pessoa falecida, autor da herança, como eu acabei de explicar, é a mesma coisa, não cabe ressaltar novamente, né? Cabe ressaltar novamente, e aí vai recair sobre isso. Então, o espólio também é essa universalidade de tudo o que a pessoa falecida deixou. Então, se ela deixou aquilo, é o quê? O que é que significa espólio no nosso Código Civil? É isso, é a universalidade de tudo que aquela pessoa falecida deixou. Em que momento? Na abertura do inventário? Não, no momento da morte. Por quê? Porque às vezes o saldo bancário, alguma coisa, às vezes varia, o valor do bem. Então, tudo isso, quando a gente falar de inventário, a gente vai remeter o quê? Qual é a lei que cabe no inventário? É a lei atual? É sempre da data do óbito. Isso também é muito importante na prática. Então, se tiver um inventário, por exemplo, o nosso CPC é de 2015, vamos supor que teve uma morte de 2010. Gente, muito cuidado, é um alerta. Vamos procurar normas que foi da data do óbito. A alíquota do ITCMD, da data do óbito, certo? Então, quando eu falo em espólio, eu também tenho que falar da data do óbito. Quais eram os bens na data do óbito. Então, por isso, a importância de se fazer um inventário logo após a pessoa ter falecido. Eu sei que o momento é muito delicado da gente procurar fazer um processo, mesmo que seja extrajudicialmente, que já tem, né, essa possibilidade no cartório. Eu sei que é complicado, é um momento delicado, mas o melhor momento de se fazer o inventário é logo após que a pessoa faleceu. Mesmo que seja muito difícil, né? Tá revivendo aquela situação, né? Que ela vai ficar, né? A lembrança mais forte, que você vai estar lidando com coisas do falecido, né? Da pessoa doente que você perdeu. Por quê? Porque é da data do óbito que a gente tem que ter os documentos, saber se a pessoa era casada ou não, no caso, os herdeiros. Então, tudo que a gente for fazer sobre o inventário, a gente vai ter que se remeter da data do óbito, da data que aconteceu o falecimento. Então, certidão de óbito, né, é um dos principais documentos aí, lógico, né, não tem inventário sem certidão de óbito. Então, é isso, os termos jurídicos que eu queria trazer hoje, e essa diferençazinha na prática faz total diferença. Muita gente confunde, né, a questão de o que vai incidir, né, a incidência do
do ITCMD, certo? Então, eu espero ter esclarecido, né, mais sobre esse universo de inventário, mais desses termos que a gente usa tanto no dia a dia, dessa universalidade do direito das sucessões. Meu muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo. Se fez sentido para você, se alguém esteja passando por esse momento de estar precisando de orientações sobre inventário, estamos aqui à disposição para ler as dúvidas de vocês, os questionamentos de vocês, responder a todos e ler com cuidado e atenção, porque o momento é delicado, mas precisa sim ser resolvidas relações jurídicas deixadas pelo aquele de cujus, pelo aquele autor da herança. Meu muito obrigada mais uma vez.